Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Papo de Arte. Eu tô aqui com a Patrícia de Camargo, do Arte 365. Eu sou Isabel Carvalho, do Um Teto Seu, e a gente está fazendo uma leitura coletiva do livro do Gombertz, Como os Artistas Veem o Mundo. Hoje a gente vai falar sobre 3 capítulos em que ele aborda 3 mulheres. E a gente estava bem curiosa para avançar aí nessa leitura, porque afinal a gente pesquisa esse assunto, então, a gente quis trazer aqui a nossa perspectiva sobre o que ele está abordando, né. Ele vai trabalhar com Artemisia Gentileschi, Agnes Martin e a artista que a gente não conhecia tanto, né, eu já tinha ouvido falar dela, Jennifer Parker, já tinha visto alguma coisa dela, mas não tinha lido sobre. E aí foi legal esse ensaio nesse sentido da gente conhecer, né, a artista. Eu acho que Artemisia é uma interpretação mais complexa, porque a gente já tem muito texto sobre ela, muita pesquisa, a gente já está até cansada, entre aspas, de ouvir falar, né, que é uma das artistas mais famosas aí, ela e a Frida, eu acho que devem ser as mais pesquisadas aí no Google, e a gente talvez tenha uma percepção aí, talvez não, com certeza, a gente tem uma percepção mais crítica sobre o ensaio do Gompertz a respeito da Artemisia, e a Patrícia vai começar falando aí sobre isso. A primeira coisa que a gente estava conversando antes de entrar aqui na gravação, é que ele vai abordar a história da Artemisia como normalmente se aborda, infelizmente, ainda dentro da disciplina de história da arte. É como uma história da excepcionalidade, de uma genialidade, né? Não como se as mulheres pudessem realmente estar inseridas nesse sistema, mas que fosse esse, não era o habitual, né? Então, como isso é uma coisa excepcional que ela foi para poder estar aqui, inclusive no livro, dentro dessa excepcionalidade. Então, isso já dentro das teorias de crítica feminista já está sendo muito discutido pela Griselda Pollock, que a Isabel adora. Também gosto, mas é que eu sempre falo assim porque a Isabel gosta muito. Então, e a Griselda Pollock e a Parker já falam que a gente tem que parar de trazer essa metodologia para tratar das mulheres, né? E que o que a gente tem que fazer é destruir essa própria metodologia para que minorias também possam integrar essa história da arte, porque se a gente continuar usando essa metodologia que foi construída pelo patriarcado, a gente só vai inserir essas, né, algumas mulheres assim, inserir como dentro. Não sei se você já viu, Isabel, aquela performance da Rimeno, que ela abre o livro do Pollock, corta do Combridge, ela abre o livro do Combridge e vai inserindo páginas para colocar a história das mulheres, já que no Combridge, que é o livro de história da arte mais vendido do mundo, só tem uma mulher, que é a Kate Kollwitz. Que con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir. Para introducir a las artistas hay que hacer huecos en la narrativa. En la performance lo que hago es que cojo un cuchillo, el cuchillo más grande de mi cocina, y voy abriendo el libro, voy pasando capítulo por capítulo y voy introduciendo a todas las artistas que faltan. Y entonces las páginas están maquetadas como si perteneciesen al libro, ¿no? Porque yo lo que quiero es que realmente formen parte de la historia del arte. Então ela vai inserindo, então essa coisa de cortar, né? Cortar e inserir aí a força mesmo as mulheres. Então eu acho que, como a Pollock fala e a Parker, é necessário mudar essa metodologia. A gente só vai mudar pouco a pouco, escrevendo de outra maneira. E aqui, infelizmente, ele cai nessa coisa da excepcionalidade da nossa Artemisia, né, Isabel? É o que acontece geralmente, por isso que quando eu comecei a falar, eu falei que é uma crítica meio que comum, né, que se faz, como se ela fosse realmente uma uma mulher que, né, por acaso se tornou o que ela se tornou, como também se não houvessem outras. É sempre assim, nesse sentido. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava lendo? Que eu pensei: "Pô, ele fez toda uma introdução em defesa das mulheres artistas,
Por que ele não fez isso quando ele falou da Frida Kahlo? Né? Que foi uma das primeiras mulheres que ele aborda no livro. Por que ele foi falar sobre isso só quando ele falou da Artemísia? Entende? Ele não poderia ter feito essa defesa logo no começo do livro? Ele foi deixar para fazer num ensaio que é ali no meio do miolo do livro, quando vai falar especificamente da Artemísia. E por que a Isabel está falando isso? Porque a primeira página, basicamente, a página e meia, mais ou menos, né? Uma página, ele vai fazer e vai falar como as mulheres apareciam na história da arte no começo, assim, que elas, nas pinturas ocidentais, que elas estariam retratadas com uma criança, ou nuas, ou numa atitude submissa, ou as três coisas juntas, e daí ele cita quadros também, tipo, nada a ver, assim, quadros até de difícil interpretação, como A Tempestade do Giorgione. Então ele faz realmente ele faz esse preâmbulo que é um pouco fora de hora, porque eu acho que a gente já está quase na metade do livro, né? Está quase na metade do livro, realmente. Então, realmente, é um desperdiçar o espaço, né, da Artemísia, como se não tivesse mais nada para falar dela. Claro, e essa coisa, a gente já teve um episódio do podcast aqui sobre o Modo de Ver, do John Berger, e ele tem a mesma abordagem, né, que ele vai questionar essa ideia da objetificação das mulheres dentro da história da arte, enfim, que é o que o Gompertz vai fazer logo no princípio ali da leitura sobre a Artemísia. A Artemísia, óbvio, tem um papel interessante de releitura, talvez, ou de repensar a questão da representação, principalmente das personagens bíblicas, né, como a Judite, a Susana. Enfim, ela vai trazer uma leitura de mulher, né, colocando-se nesse lugar, como a Griselda Paula que fala, de vítima, porque a mulher, ela, no caso, em muitas representações, né, que a gente tem consolidadas e referenciais aí da história da arte, ela é tratada de uma forma violenta, e a partir do momento que você tem uma mulher pintando, o olhar, ele é outro, né? O olhar que ela impõe ali na personagem é outro. Ele não deixa isso muito claro, na verdade, né? Ele fala disso tudo, mas eu vejo que ele não trabalha muito bem isso no texto. Não sei se você sentiu isso também, Patrícia. Sim, ele não... Eu acho que ele... E é uma coisa simples, né? É uma perspectiva diferente, que parece tão diferente porque as mulheres não estavam representadas como deviam dentro da história da arte, por diversos obstáculos impostos a elas, mas que na hora que você tem uma visão diferente, daí você fala, nossa, ela mudou tudo. Claro, ela mudou tudo porque ela tinha uma visão diferente, né? É questão não só de gênero, também de poderes, de classe, de raça, tá tudo incluído. Então, quando a gente vai ver isso na Última Artista, quando você coloca essas ausências, elas se fazem presentes, a gente tem uma outra perspectiva, às vezes de temas que já estão sendo trabalhados há séculos, né? Há mais de 2000 anos. Então, dá essa forma nova de ver as coisas. Então, por isso, a Artemísia, a gente fica assim abobada mesmo quando a gente vê essa até releitura que ela faz. Porque alguns episódios bíblicos eram apócrifos, ou seja, na verdade, estavam fora da Bíblia, por isso, não eram bíblicos porque estavam em textos apócrifos. E aí, esses textos apócrifos davam muita interpretação, davam muita margem para os artistas. Então, Patrícia, por que se repetiam as interpretações? Porque, gente, é muito mais fácil você seguir algo que já foi pintado, que tem uma composição que já está ali, que você vai olhar e falar assim, agora aqui coloca uma florzinha, coloca outra pessoa, mas eu meio que copio, porque o mais difícil é criar essa composição. Então, aí que também tem os artistas que se destacam, porque são capazes de inventar uma nova forma de colocar no espaço aquela narrativa. E aí a gente tem a Artemísia, com certeza, porque ela foi capaz de dar um giro nas histórias, né? E escolhe as mulheres, porque, gente, por que ela vai escolher os homens? Ela pode escolher histórias em que as heroínas são mulheres. Exatamente. E uma coisa que a gente, quando estuda mais profundamente a obra da Artemísia, a gente vê que existe uma leitura comum da obra dela,
que muitas vezes fala que determinadas obras foram resultado, né, da situação que ela vivenciou, que foi o estupro, né? Todo mundo conhece essa passagem infeliz da história dela, mas como, por exemplo, a obra Suzana e os Velhos, que eu estava até comentando com a Patrícia antes da gente entrar, que é a Griselda Pollock tem um ensaio maravilhoso sobre a questão da obra da Artemisia, das suas problemáticas, principalmente uma leitura anacrônica, que a gente costuma fazer, né, como ela sendo uma feminista, num período, né, que ainda não existia, né, o feminismo, enfim. E aí, uma das coisas que o Gombert faz, né, a partir desse senso comum, é atribuir a composição da Suzana e os Velhos à situação de estupro. Só que isso não é possível, porque o estupro foi em 1611 e a Suzana e os Velhos é uma obra de 1610. Né? Quer dizer, é uma obra realizada anteriormente, um ano antes ao estupro. Então, é um problema aí, porque, né, na verdade, é o que a Griselda Pollock fala. Ela, enquanto mulher que vivia numa sociedade do século XVII, com certeza já tinha passado por situações de violência, talvez não um estupro, mas um assédio, né? Então ela se coloca no papel de uma mulher, né? E aí ela vai entender que a Suzana está incomodada com aquilo, né? Ela está com uma cara de repulsa claramente visível né, na expressão corporal dela ali. E outra coisa que acontece, que a Griselda discute, é que o pai da Artemisia, que era amigo do estuprador, né, do Tassi, ele indica que Artemisia estude com Tassi porque ela estava precisando de aulas sobre perspectiva. Ela tinha muita dificuldade de desenvolver o espaço, né, colocar os personagens nesse local né, perspectivado, enfim. E, se vocês repararem, a própria obra da Suzana e os Velhos, ela não tem perspectiva, ela é quase uma composição de um plano, né? É assim, esmagado. Todos os personagens estão totalmente esmagados ali, né? Naquele primeiro plano. Tem uma mureta que separa a Artemisia dos Velhos. Artemisia não, desculpa, ato falho. A Suzana dos Velhos. E você fica meio descontextualizado da cena. É isso que a Griselda falou que fala, porque na leitura, quando você faz a leitura do texto e você também vê outros artistas interpretando o mesmo assunto, existe uma cena que é tipo como se fazer quase um local, tipo uma floresta, né? Então você tem árvores. Porque ela está no jardim, né? A Suzana está no jardim da casa dela. Então você tem toda uma cena que ela já foi mais elaborada por outros artistas, né? E uma outra coisa, só para complementar, é que esse era um tema da moda, né? Assim como a Judite e Holofernes, eles eram temas da moda. Então ela vai fazer porque é realmente um tema que as pessoas estavam comprando, que as pessoas estavam, né? Então ela vai se basear nisso, na questão da moda. Porém, a leitura dela é uma leitura feita a partir de um olhar de uma mulher que vivencia cotidianamente a violência contra o seu corpo, contra a sua pessoa, enfim. Então, é só esse parênteses, né, que o Gombert vai se empolgar a contar a história. Ele tem uma coisa de contar muito de cabeça, né, as coisas que ele deve conhecer, sem se aprofundar e pesquisar se realmente os fatos né, correspondem. Eu acho essa informação relevante, né, da gente pegar, porque as pessoas falam como se Suzana e os Velhos fosse resultado do estupro. Mas o que a gente estava comentando, né, que você pode escrever e da mesma forma você pode pintar, você pode esculpir dentro daquela perspectiva de gênero, mesmo sem ter sofrido certos traumas, né? Senão, todos os escritores que escreveram, todas as escritoras que escreveram sobre estupro, elas não foram estupradas. Elas fizeram uma documentação e podem imaginar, porque quem já não ficou em pânico só de andar numa rua escura depois das 10 da noite sendo mulher,
Então, esse pânico, esse de viver em pânico, a gente já conhece, né? Então, imagine naquele momento, a gente está falando aí de comecinho 17, né? Finalzinho, ela nasce no finalzinho do 16. Então, como era isso naquele momento? É até com uma coisa de senso comum mesmo, né, Isabel? E o que a Isabel falou da Susana também, a gente fala, mas tem uma perspectiva, não, que tenha volume, e ela consegue o volume não através dessa perspectiva que ela vai aprender, né, posteriormente, e sim com o quê? Ela dá essa ideia de volume porque ela usa uma coisa que é bastante comum na arte, que chama escorço, que ela reduz os membros e tal, que estão mais próximos do espectador, os membros da Susana, para a gente ter essa ideia que tem volume. E que isso era mais fácil de você construir a partir do que você olhasse, ou atrás que o pai falasse para ela e tal. Mas a composição, e aí é que a gente fala também do acesso, né, a essa educação é super importante, porque existem barreiras difíceis de você cruzar, e nem os considerados gênios ou as gênias poderiam ultrapassar sem ter esse acesso à educação. E agora eu achei interessante, quando a Isabel fala dessa diferença de perspectiva, porque ela era caravagista, né? Ela tinha essa adoração como pai, através, acho que até passada pelo pai do Caravaggio, porque o Caravaggio foi essa figura que coloca a coisa crua na tela. Então, né, é como uma telenovela aí das 8, com sangue, com beijo, com gente suja, com pé sujo, tudo na tela. Então, ela tinha essa fascinação. Então, ela vai olhar também para os temas do Caravaggio. E ele tinha pintado também, antes, em 1599, tem uma Judith Holofernes, que ela vai olhar para essa Judith Holofernes, claramente, né, essa composição, e ela faz ela vai pintar várias Judith Holofernes. Mas o Comberts fala sobre uma tela que hoje está na Uffizi, que é de 1600, aproximadamente de 1620, e que possibilita uma comparação genial com o Caravaggio, né? Que a gente pode ver as diferenças. E eu tenho uma coisa que me chama muito a atenção. Todo mundo fala do sangue, né? O sangue, o espirro do sangue é muito mais conseguido, né? Ela tem esse poder de passar para essa ideia que ela está cortando realmente o pescoço do Holofernes naquele momento, e quase o sangue vem para cima da gente, é a Artemisia que consegue isso, porque no caso do Caravaggio parece uma fita que cai do pescoço dele, assim, não tá jorrando, né? Isso. Gente, eu adoro Caravaggio, só tô comparando uma tela com a outra. Tem coisas que a gente pode gostar mais em um deles e outras mais no caso da Artemisia. Então, outra questão é que ele vai usar de um sentido não comum, mas um sentido comum da época, que a servente dela era uma velha, né? Então, é arrugada, porque só podia existir 2 tipos de mulheres, não tinha mulher comum. Ou era aquela musa bonita e tal, ou era a velha monstra já. Qualquer mulher, acho que com cima de 30 anos, já era monstra velha. Então, o que ele faz? A servente, que aqui ela tem nome, que era a Abra, aparece como uma velhinha ali, que eu não sei nem por que ela está indo junto, gente. O que ela vai ajudar? Só carregar a cabeça? Porque é isso mais ou menos que ela vai fazer. Mas na Artemisia, a Artemisia pensa, gente, esse era um Holofernes, era um general de guerra. Ela vai precisar de ajuda real. Então, a Abra é uma mulher como a Judite. E no quadro da Artemisia, as duas estão submetendo o Holofernes, estão agarrando para que a Judite possa usar essa espada e decapitar o Holofernes. E a gente vê que as duas fazem força. Na obra do Caravaggio, a Judite está assim, ó, tipo, cara, eu tenho que fazer isso antes de ver a novela, entendeu? Ou ler, não sei. Eu falo novela assim, sentido, né? É coisa que da minha idade mesmo, mas ela tá assim. Com nojo, né? Ela tá com nojo de cortar a cabeça, né? Ela segura assim com uma delicadeza, né? Não E a gente consegue cortar, gente, a cabeça de uma pessoa, nunca. porque é cheio de coisa, de osso, daquele jeito. Precisa fazer força. E parece que ela tá segurando o cabelo assim só dele, né? Não tá, tem a outra mão, mas só assim como, cara, não tem jeito. E da Artemisia não, as duas parece que estão trabalhando mesmo. A maioria das Judites e das Abras
estão assim vestidas como se tivessem acabado de sair de casa. No caso do Caravaggio, ele coloca a manga dela, tá um pouquinho levantada, mas na Judite e todas as mulheres que estão fazendo força da Artemísia, todas as heroínas, bíblicas ou mitológicas, elas estão com as mangas arregaçadas, porque elas estão realmente aí metidas na ação. Né? Então, por isso é interessante ver essa diferença de perspectiva. É fantástico ter um Caravaggio? É. E é fantástico ter uma perspectiva da Artemísia? É. E as duas se complementam, e as duas são geniais, não precisa ser uma melhor do que a outra, né? Essa coisa não tem que ter um primeiro e um segundo lugar. As duas são incríveis, mas o fato de a gente podê-las agora ver assim, né? Uma do lado da outra, até fiz aqui, ó, coloquei no caderninho, que eu ainda tenho essa mania dos caderninhos, para ficar olhando de uma para outra e tirar todas essas ideias, porque depois a gente pode falar de cor, porque aquilo que a Isabel falou, a gente já comprova que estava de moda, porque depois a Artemísia vai repetir esse quadro praticamente igual, só vai mudar a paleta de cores, e é uma tela que hoje está no Capodimonte. Ela fez na verdade, essa anterior, a Dalfite a posterior, ou seja, ela usou como modelo para criar a Dalfite. É de 1612, eles acreditam, ou de 1617, a primeira. E hoje está no Capodimonte, e as duas são gigantes. Isso também comprova, é uma prova do que a Isabel falou, que eram encomendas, pessoal. Quem ia pintar uma tela, a da Capodimonte tem 1,58 m por 1,25 m. E a da Dalfite tem 1,46 m por 1,08 m. 1,08 m. São telas gigantes. Como que você vai pintar isso se você não tem uma pessoa que vai pagar? É caríssimo. Hoje é caro. Imagina aquele momento que os pigmentos tinham que ser construídos, não existia a tinta, não existia a bisnaga de tinta, a tinta pronta. Então, e aqui ela usa cores que eram caras, de produção de pigmentos caros. Na primeira do Capodimonte, incluso utiliza aquele azul famoso e tal. Então, eram telas muito caras. Isso mostra que também tem uma relação com encomendas, como a Isabel falou. Então, não é tipo, aconteceu isso com ela e norteou toda a carreira da Artemísia, né? Sim, exatamente. O que a gente pode ver em relação a esse fato pessoal da vida dela, né, de como as pessoas associam muito esse fato do estupro a ela criar esses personagens fortes, né? É primeiro o fato de que era um tema da moda, e aí ela imprimia, claro, uma leitura pessoal, talvez, né, um olhar mais criativo, imaginativo, em cima daquilo que ela estava fazendo. Até mesmo essa questão que a Patrícia falou sobre ela conseguir reparar se você está fazendo força, se você está fazendo determinado movimento, como é que fica o seu peito, né? Porque é engraçado que o peito dela meio que cai, assim, meio que tomba. Ela está com decote. Então ela consegue ver até isso. Então, com certeza, ela ficou parada, ela ficou se vendo no espelho, vendo como o corpo ele fica anatomicamente no movimento. Isso claro, é algo que ela com certeza aprendeu com o pai dela, né, que foi amigo e aluno do Caravaggio, dessa observação da realidade, que era muito idealizada a pintura até então, né? Uma pintura muito da imaginação. Você não ficava observando e vendo o que você estava querendo pintar e vendo com exatidão como seria o tal do movimento, como seria, né? Aquilo impresso na obra. E ela não, ela vem dessa escola, né? Que observa exatamente como seria esse comportamento, como o Caravaggio fazia, né? Ele trazia essa humanização, né? essa realidade para a obra. Não sei nem se é a realidade, mas que eu acho que Eu ela acho que tem. sim, eu acho. Porque como a gente está na Contra-Reforma e o fiel tinha que se identificar com o que ele estava vendo na tela, ao trazer esses personagens que estão muito mais próximos dos personagens das ruas, esses fiéis que não sabiam ler e escrever, então a imagem, eles liam, eles tinham uma leitura de imagem que a gente não tem hoje. Porque até uma população que está alfabetizada, a grande maioria, felizmente, espero que isso não mude, mas felizmente as pessoas ainda sabem ler e escrever, a gente vai perdendo, a gente perdeu certas habilidades e também na educação, né, por não valorizar
algumas disciplinas, como educação artística ou hoje artes e tal, né? A gente vai perdendo essas habilidades de ler as imagens, então também somos mais facilmente manipuláveis. E aqui, no caso, eles precisavam que os fiéis se estremecessem diante dessas imagens. Então, é importante também que eles trouxessem, né, como você colocou, né, dessa humanização mesmo dos personagens, que eles se identificassem com os personagens. E a próxima artista, que é a Agnes Martin, que a gente achou mais ou menos, né? Eu também, a Patrícia falou comigo antes da gente entrar, que tem coisas interessantes que ele aborda em relação à obra dela. Ele traz algumas frases da própria artista. Eu acho que isso é importante quando você está trabalhando, né, a obra de alguém. Ele vai trazer as principais questões da obra da Martin, como a questão da solidão, do zen budismo, da contemplação, da meditação, que são coisas que perpassam a obra dela, mas tem outras coisas, né, que a Patrícia, inclusive, investigou um pouco mais e vai compartilhar aqui com a gente. Porque um ponto que ele vai destacar é que outra vez de tentar definir a obra por causa de uma questão aí pessoal, né, da artista. Então, ele já coloca que ela era esquizofrênica, porque ela faleceu em 2004, nasceu em 1912 no Canadá, mas viveu a maior parte da vida dela nos Estados Unidos, inclusive morreu no Novo México. Então, ele vai montando vai pouco justificando a arte dela através dessa esquizofrenia. Não estou dizendo que isso não seja relevante, mas, gente, ela explica a obra dela e, sinceramente, quando eu fui lendo, falei para a Isabel que quando eu li o texto do Combat, eu pensei que ela era alguém assim. E daí eu vi um vídeo da Tate Shots, que são muito legais esses vídeos que eles fazem, tá no YouTube, você pode ver os vídeos aí, não tem que pagar nada para ver. E tinha ela conversando, uma pessoa normal, falando, explicando algumas coisas que ela fazia e que às vezes os artistas são bem ariscos. Every day for 20 years, I would say, what am I going to do next? That's how I ask for inspiration. I don't have any ideas myself. I have a vacant mind, in order to do exactly what the inspiration calls for. Um artista normal, e que, claro, a esquizofrenia às vezes podia determinar a forma que ela se relacionava com outras pessoas, mas ele mesmo coloca que ela teve um momento que ela tinha um grupinho aí de artistas, e um grupinho bem variopinto, né? Porque era o Welhurst Kelly, que foi um artista que começou aí no expressionismo abstrato, mas já na vena na parte do campos de cor, e depois vai chegar ao minimalismo. O Robert Indiana, que, coitado, gente, é conhecido pelo Love, é o artista do Love. O pior trabalho dele é o que ele ficou conhecido. Sério, ele deve odiar, né? Porque ele já faleceu também. Mas, meu Deus, coitado. O Rosenkitz, que é pop art. Imagina, essa artista, depois de toda a construção, ela foi amigona dos caras do pop art. E também foi super amiga do Hans Namu, que é o fotógrafo, ficou famoso pelas fotografias do Polo, que mais fotografou também Frankenthaler, a de Kooning. Depois fez filmes, vários filmes de artistas, inclusive filmes que ganharam prêmios na Bienal de Veneza. O filme que ele fez, o de Kooning, ganhou prêmio. Então, ela conviveu com todas essas pessoas. E gente que era, imagina, todo artista é difícil, gente. Todo artista tem esse ego, né? Esse ego subido e tal. Então, não era uma pessoa que sempre esteve nessa solidão. Eu acho que, quem sabe, em algum momento, ela sentiu que ela já não conseguia, que ela estava buscando não combinava com esse convívio, e ela vai para o Novo México e vai estar realmente aí isolada, né? E ele coloca que quando os vizinhos, eu acho que isso sobra, assim, né? Quando ele fala dos vizinhos, como ela tratava os vizinhos, eu falei, gente, eu também tenho um vizinho aqui que, por favor, se chegar, eu solto o cachorro. Então, cara, todo mundo tem problemas com o vizinho, né, Isabel? Não é uma questão, assim, só da Agnes Martin. Eu acho que isso não a define. E tem uma coisa, gente, ela tem uma obra que é difícil, tá? É difícil por quê? Ainda mais no nosso momento de tudo rápido, porque é uma obra que exige contemplação.
É como se fosse uma abstração, geométrica, só que eu chamaria já de uma abstração orgânica, um minimalismo orgânico, porque não é que no minimalismo, normalmente os artistas não vão querer pôr a mão na obra, eles vão ter a ideia e vão contratar uma outra pessoa que vai executar para que não se veja o gesto do artista. Então, é muitas vezes executados por máquinas e tudo isso. Ela não. Ela vai fazer essas quadrículas, que na verdade são como se fossem uns ladrilhos, uns pequenos retângulos, em telas grandes de 1,90 m por 1,90 m. E ela vai usar as cores e as linhas que ela vai criando nessas telas, que vão ter quase sempre esse mesmo tamanho, para criar para mim alegorias de sensações e sentimentos, através dessa abstração. Então, claro, gente, se você só passar, você fala, aquele lá tem umas linhas e tal, mas você tem que ficar na frente da tela, porque algumas ela pinta o fundo, depois põe uma outra camada por cima e ela vai raspando com muita delicadeza e deixando que aquela parte de trás vá aparecendo, né? E isso para te mostrar para te dar essa sensação de algo que ela está querendo passar para o espectador. Por exemplo, tem uma tela que aparece no Converts que é a amizade. Cara, e é lindo, né? Fico arrepiada, né, Isabel? É lindo, porque é a única tela, ela usava materiais muito básicos, cores que aqui no livro eles falam cores fracas, eu acho que é uma má tradução, eu acho que seriam cores mais apagadas, né? Não, porque fraca não parece Suaves, né? suaves, porque fraca é um pouco estranho, né? Quando eu li o texto, o e-book em português, falei, gente, o que será que quer dizer com faca, né? Então, uma coisa meio estranha, assim, essa tradução. Eu não estou falando que a tradução é ruim, não, tá? Porque o que acontece? São questões de um vocabulário artístico que não se entende se a pessoa não estiver muito inserida nesse meio. E então você precisa dar esse tempo para a obra. E é nesse caso, você imagina, porque ela fala que é lindo, porque para ela a amizade é assim, essa coisa de você saber que alguém quer ter esse contato com você, como você quer ter com ele, essa coisa da reciprocidade, desse dar, mas desse dar, mesmo que o outro não queira te dar nada, e se der, acontece como na tela, é lindo, é dourado, tem pão de ouro, né? Ela pinta a óleo e depois cobre com pão de ouro e também vai fazendo esses retângulos, vai tirando, vai devastando essa folha de ouro com muita delicadeza. Então, isso mostra essa amizade, que não é qualquer amizade, é essa amizade que todo mundo deseja, que é essa amizade da reciprocidade. Você falou tudo. Achei ótimo. Então, sobre alguns comentários sobre o que você falou. Essa questão da espingarda, né, que ele conta, assim, como uma anedota, que ela, quando chegava os vizinhos, ela chegava já logo, né, com a espingarda para assustar. Mas me parece o seguinte, eu estava lendo sobre as casas dela, porque eu fiz até um post sobre isso no Instagram, que eu falo dos ateliês que ela ocupou e as casas. E ela começa realmente nesse lugar em Nova York, que ela dividia com outros artistas, então era uma espécie de uma comunidade artística, da qual ela faz parte, e em um determinado momento da vida ela resolve se isolar, como fez a Georgia O'Keeffe, né, e tantos outros artistas. E aí ela escolhe o Novo México, Taos, para morar, e ela constrói as próprias casas. Ela mesma, ela que faz tudo. Ela era sinistra. E aí eu li sobre 2 casas que ela construiu, e eu até nesse post eu falo muito da mudança da obra dela, de como a obra dela muda de Nova York para o momento que ela vai se isolar, existe uma mudança significativa na produção dela. E sobre a questão da espingarda, só voltando aqui, antes de eu te falar da obra, eu imagino porque ela vivia sozinha, né, ela era uma mulher que vivia sozinha num lugar meio ermo, então ela provavelmente tinha um certo receio de aparecer alguém e querer fazer alguma maldade, enfim. Ele até comenta que ela não tinha luz elétrica, ela não tinha água encanada, então ela vivia numa situação, assim, bem selvagem, eu diria, assim. Então, uma pessoa que vivia em plena relação com a natureza, sabe.
em vários sentidos, mas ela tinha que se defender de algum modo, né? Então, imagino que não seja assim à toa, como ele coloca, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto também, que a Patrícia fala sobre a clareza do pensamento dela, ela tem um pensamento muito claro. Eu li recentemente um livro dela, de meditações, de coisas que ela anotou, textos ou falas dela que ela anotou e que foram publicados em livro, para fazer a exposição, o texto crítico da exposição de uma artista, a Dani Cavalier, que ela trabalha com arte texto, mas a referência dela, uma das principais, é a Agnes. E ela tem um processo muito parecido, inclusive, ela fala muito da questão da intuição, de esperar e alguma coisa ser revelada a ela, entendeu? Tem muito disso que aparece na obra da Dani, que ela, né, se referencia a Agnes. Ela usa a Agnes até como o livro da Agnes como oráculo. Então, ela abre uma página, quando ela começa o trabalho, ela abre a página e ela lê aquilo que a Agnes escreveu e serve aquilo como uma referência para o processo dela. Então, ela tem uma clareza, eu li os textos dela, são muito interessantes, muito, tem muita coisa a se aprender ali, quando você lê ali. Eu não sabia que ela era esquizofrênica. Eu fui saber pelo Gombertz, né? Que ele logo de cara, a Patrícia falou, comenta. E o último comentário sobre a obra da Agnes, a partir do que a Patrícia falou sobre o Amizade, né, e outras obras, é que ela tinha essa questão de fazer as grades geométricas, e eu estava vendo que quando ela muda, então, para o Novo México, ela fica um tempo sem pintar, porque ela fica completamente ocupada fazendo essas casas. Ela fica imersa nesse processo da construção. E aí me parece que os terrenos não eram dela, tá? Os terrenos eram meio que alugados e aí ela construía essas casas por conta própria, uma coisa assim. Não tenho certeza, mas eu lembro que era uma situação no artigo que eu li. E aí ela se ocupou muito tempo nesse processo e abandonou mesmo a pintura, abandonou os pincéis, abandonou as ferramentas de trabalho. E em um determinado momento, quando ela já está mais estável, ela volta. E a pintura dela começa a se refletir muito com a paisagem do deserto. Então, ela tem umas pinturas que são quase monocromáticas. É quase como se as grades meio que desaparecessem mesmo, né, daquela pintura que ela estava fazendo em Nova York anteriormente. E aí elas ficam quase desérticas. Ela tem até essa expressão, porque elas ficam meio areia, sabe? A cor da tela é muito bonito. Tem uma instalação que ela fez que fica no museu em Taos, e aí é uma galeria que tem nesse museu da Agnes, e aí ela parece muito aquela obra do Rothko, que são umas telas pretas, como se fosse uma capela, né? É muito parecido, até mesmo a disposição das telas. Só que elas são cor de areia, elas são meio pastel, brancas, na verdade, mas um branco sujo, que até o próprio Gombert se usa, né? Como uma parte da paleta dela, ela usava esse branco sujo. É o que a gente chamaria de off-white, talvez, né? Um branco encardido, algo do tipo. E aí são esses pontos. Cara, e uma coisa que você falou, porque ele disse que ela parou de pintar por 7 anos, e agora você disse o porquê. E ele dá a entender aqui que ela meio que ficou em pausa, não por uma questão prática da vida, né? E construir uma casa me parece uma coisa prática da vida, que você pare, porque né? Não tem outro jeito. Como uma reforma você tem que parar a tua vida, imagina você vai construir a tua casa. E eu acho de uma lógica, assim, bestial, isso que você falou. Gente, ela recebia os vizinhos assim, porque ela era uma mulher sozinha, num lugar ermo, assim, né? Realmente, a gente vê as fotos, não tinha nada, né, do lado da casa dela. Então, claro que tinha o risco, mas isso é uma visão, a que a gente falou antes, né? Isso é uma coisa que a gente já tem presente dessa violência. Por ser mulher, a gente, não que os homens não sofram nenhum com qualquer tipo, com outros tipos de violência, mas a gente já tem essa coisa do outro, dessa presença do outro, parece sempre que já vai gerando alguma ansiedade, né? A gente sempre tem essa coisa do defensivo, até porque eu acho que todas as mães, né,
vão colocando na cabeça, ó, cuidado, não fale com esse homem, não sei o quê, não bebe nada no bar se você não está olhando o copo desde que a pessoa te sirva até você colocar na boca. Então, gente, essa é uma ansiedade que a gente carrega. Espero que as próximas gerações diminuam essa ansiedade aí. E tem uma frase que eu falei que vi nesse vídeo que eu gostei muito, que ela diz assim, da música, a artista, tá? Da música, as pessoas aceitam a emoção pura, mas da arte, elas exigem explicação. É bonita, Muito né, mais. Isabel? Muito lindo. Eu acho ela incrível. Eu acho que o conceito do trabalho, a experiência dela no ateliê, né, do processo criativo dela, é super inspiradora, assim, sabe? Essa questão do zen, do budismo, da questão da contemplação que você falou, que isso é imposto ao próprio espectador, né? Quando o espectador olha a obra dela, é um processo de contemplação. É uma obra grande, é uma obra quase 2 metros, né? Que tem essa questão do color field, que o color field, ele em si, é uma obra que impõe essa imersão sensível do espectador, né? E a obra dela carrega isso, e o fato dela usar esses tons suaves, que não são fracos, traz essa calma. Eu acho que a própria escolha da cor, porque o Barnett Newman, ele é o Rothko, né, eles são cores muito vivas, muito vibrantes, vermelho, verde, forte, aí você fica meio atordoado, né, muito dela não, é uma coisa, assim, leve. É que ela usa muitas vezes o óleo como se fosse uma aquarela, né? Tá muito diluído o óleo e vai criando mesmo as cores são outras. Ela se auto-intitula expressionista abstrata, mas eu acho que realmente ela já está dentro desse minimalismo orgânico, sabe? No minimalismo por causa o minimalismo não é só essa questão do gesto tá fora, mas do mínimo, né? De usar os mínimos elementos para dizer tanto. E orgânico porque ela está presente e tem essa organicidade também do tema, que são os sentimentos Claro. e as emoções, né? E claro, gente, É. ela não podia a gente está vendo desde uma perspectiva, ela já faleceu há 21 anos, então a gente está vendo desde uma perspectiva que a gente pode olhar para os quadros dela, né? Que ela já parou de produzir. Então, diante disso, por isso que mas esses são rótulos que a gente mesmo que estuda vai criando para sistematizar, né? Para ficar mais fácil quando a gente está estudando. E a próxima, que Oi. Só complementar que eu achei bonito que o Gomberts fala, só para aproveitar alguma coisa interessante, que eu achei que ele fala que ela é uma obra silenciosa. Eu achei bonito isso, que ele fala sobre a obra dela, eu vejo assim também. Eu vejo muita paz, sabe? Porque ela era muito solitária e ela vai assumir, no final, no caso, os últimos anos que ela vive, né, em Taos, no Novo México, ela tem isso do silêncio, porque ela está sozinha, né? O tempo não tinha música, ele até fala que ela não tinha nada interferia na hora que ela estava pintando. Então traz no MoMA, silêncio. Essa tela Amizade de 1963 está no MoMA e eles colocam o seguinte assim na descrição da obra. Aqui a qualidade luminosa da superfície texturizada, está texturizado até com pão de ouro, né? Da obra sugere nas palavras da artista um mundo sem objetos, sem interrupção. Que é isso que você está falando, né? Não tinha, porque muitos artistas põem música, então tem o jazz ou tem alguma coisa de ópera, tal. Ela não, gente. Essa é interiorizar esse silêncio e ver até onde esse silêncio vai levá-la. Né? Tem tudo a ver com o que você colocou. E também é um site que eu recomendo, que tem bastante coisa interessante, muito vídeo também produzido pelo MoMA. E a artista com que a gente vai terminar esse encontro, eu não conhecia, a Isabel já tinha visto algumas obras, eu não conhecia e simplesmente estou apaixonada. A Jennifer Parker, ela nasceu em 1984 na Filadélfia, novinha, né, Isabel? Ela é bem novinha, o trabalho dela é lindo, ela trabalha com óleo, com figuração, embora o Gomberts até fale que tem uma certa abstração, porque a gente vai ver... Pelo amor de Deus, Isabel, fala disso, porque quando eu vi que a obra era... Eu quase tive uma coisa, porque esse é um livro pensado para gente que não entende.
para as pessoas que estão entrando no mundo da crítica e história da arte. Quando o cara fala, esse quadro é abstrato, é tudo menos figurativo. Eu falei, meu Deus. Cara, não, tá na cara que é figurativo. Não tem nem que discutir, mas aí ele fala por quê. É uma coisa incompleta, né, o trabalho ele tem uma incompletude, que tem um conceito, né, para essa incompletude, que é muito interessante. Eu achei o conceito da obra, né, de como ela vai falar sobre essa ausência, que ele usa essa palavra, e a Patrícia pode falar um pouco mais sobre isso. Mas gente, não é abstrata, tá. Esse foi o Eu fiquei muito brava porque eu acho que a gente às vezes não pode jogar contra quem está lendo. E aí joga contra, porque a pessoa fala: ó, a arte contemporânea é essa zona mesmo. O quadro está aqui, eu estou vendo a mulher, as amigas e tal, e o cara diz que é abstrato. E eu não compro essa coisa dele falar que é abstrato por causa das ausências. O negócio é o seguinte: essa artista é uma artista negra, então ela disse que percorria as coleções dos museus, ela estudou formalmente arte e ela via todas as coisas que não estavam ali. Então ela começou a observar essa ausência. Primeiro o quê? Falta de rostos negros. E aí quero aproveitar uma coisa, porque isso é uma coisa também que falta na história da arte sistematizada, na escritura da história da arte. E eu vou fazer a leitura dentro do meu projeto gratuito no canal. Eu vou ler A Arte dos Mundos Negros, da Anne Lafon. A leitura vai... Esse é um projeto, como eu falei, gratuito. Eu faço uma leitura por ano, que fica aberta. É o Lendo Arte. E esse ano eu escolhi esse livro para suprir um pouco essa lacuna que também tem na minha playlist dos Lendo Arte. E a gente começa a ler em setembro, vamos ter 3 encontros, setembro, outubro e novembro, e no começo da próxima semana eu já vou lançar o vídeo para que as pessoas possam ir, né, aproveitando alguma oferta, ir na sua livraria e adquirir o livro. E quem for adquirir em sistemas que eu não vou justificar e tampouco vou recomendar, mas se você for utilizar, tem um link aqui para quem está vendo no YouTube para comprar e eu recebo uma comissão e você não paga mais nada por isso. Mas eu queria, o que eu acho mais importante, que você pegue e compre essa edição da Bazar do Tempo e leia comigo. Então ela via que faltava esses rostos e aonde esses rostos estavam inseridos, que ainda é pior, e que também, por outro lado, a quase ausência de artistas mulheres negras. Então, é dessas ausências e que ela vai, de alguma forma, tentar aí suprir essas lacunas, né? Ela diz assim, é uma espécie de apagamento que me interessa contestar. Cara, acho que essa frase define. E eu já tinha até colocado aqui, ó, Isabel, não é abstrato como quer vender Converts. Já tinha colocado. Mas eu achei muito bonita a forma que ele vai lendo os quadros dela, né? E que ele vai contando esses quadros. Então, essa questão dela encontrar essas lacunas, né, na história da arte, e dela trazer isso fisicamente para o quadro, visualmente, porque as pessoas que são representadas, as cenas, elas são incompletas, né? Então, essa incompletude que está na própria tela tem a ver com essa falta, né, com essa não presença desses artistas negros. É isso que fala a Anne Lafon, né, principalmente naquele livro da Africana no Louvre. Ela fala muito sobre isso, sobre a representação das pessoas negras na história da arte, que sempre foram representações estereotipadas, né, e quando você tem a representação, que é raro, ela aparece dessa forma, né? A própria leitura que se faz desses quadros é complicada, né? Então, ela propõe uma outra leitura, uma outra visão historiográfica, transformando essa pessoa representada, essa pessoa negra, no sujeito da ação, né? E não no objeto da nossa leitura. Então, como ela faz com a Madeleine, né? Que é a personagem que aparece no quadro da Benoit, ela fala da obra a partir da Madeleine, e não a partir da artista, que é o que a gente geralmente faz, né? A gente vai pega, Marie Benoit foi uma mulher rica, branca, tal, né? Que da aristocracia, que bababá. Não, ela vai partir da história da mulher que está sendo representada. E isso é uma questão muito importante dentro da pesquisa historiográfica da Anne Lafon. E ela vai fazer isso muito bem também nesse Arte dos Mundos Negros, que eu amo esse livro. Vai ser uma leitura sensacional, Patrícia. E ela faz isso, então, repensar nessas lacunas.
né, historiográficas. Esse livro da Africana do Louvre, eu tenho um vlog de leitura dele, eu adorei também. Mas é um livro mais fininho, né? Esse você já leu, você gostou também, então? Eu não li esse ainda. Gostei, gostei. Tem uma parte que ela fala sobre a questão, do próprio sistema de escravização, né, dessas pessoas, a partir dessa questão do Atlântico Negro, que é algo que ela já trabalha no Africana no Louvre, e ela vai falar da questão das sobrevivências, né, desse transplante forçado, né, que acontece, como as pessoas não podiam levar os seus pertences pessoais, porque era tudo muito, assim, violento, né, e não tinha como você carregar nada. E aí quando você chega no outro continente, o que que acontece? As pessoas têm que se ressignificar. É muito bonito o texto, assim, achei lindo. Eu amei esse livro, sobre o Mundos Negros, né, que é esse outro livro dela. Eu sou muito fã da Anne Lafon, suspeita para falar. Ela me deu uma virada, assim, no pensamento sobre historiografia que foi muito importante. Ela e a Françoise Verger, elas dão a leitura às vezes não é fácil, não que não seja fluida, mas é que ela te dá uma paulada e fala, ó, você pensava desse jeito, né, sem vergonha, agora, ó, não tá bem isso não. Então você realmente se coloca em outro ponto, né, e você vê que você não pode continuar fazendo as coisas da forma que você vinha fazendo desde então. Isso é difícil para qualquer pessoa, mas você tem que assumir. Se você quer realmente melhorar, você tem que assumir que você tem que fazer, que você tem que ver as coisas e produzir as coisas de forma diferente. Mais do que só ver, produzir também, né? Que só ver e não fazer nada com aquilo não serve de nada. E a Jennifer Parker, ela tem também isso. Ela vê essas ausências e ela produz quadros que vão fazer as pessoas comentarem sobre isso, falarem de casos que estão relacionados também com problemas gravíssimos dos Estados Unidos, como mortes ocasionadas por enfrentamentos com policiais, como, por exemplo, teve uma moça, uma jovem mesmo, ela tinha 28 anos, a Sandra Bland, que ela estava dirigindo e esqueceu de dar um sinal para mudar de pista, assim, estava com o carro, foi parada pelo policial. Claro, ficou até com medo, acho que, de descer do carro e tal, né? Falou, mas por só esqueci isso. Imagina, gente, coisa ridícula, né? Mas ela é uma mulher negra, então ela foi levada para a prisão e no terceiro dia ela apareceu enforcada. Não sabe como, a mulher apareceu com 28 anos. E aí ela cria um quadro, gente, que é uma homenagem, que é lindo de morrer, porque é uma natureza morta, e parece que ela quer criar uma homenagem à vida. É uma vida que se perdeu, mas ela não quer que se esqueça dessa vida. Então ela cria essa natureza morta que parece que explode na tua tela, como se as flores viessem para cima de você, mas que não que é uma coisa que é nervosa, não, é uma coisa bonita mesmo, né? Essa ausência que ela não quer deixar passar, né? Então ela celebra essa vida. E o quadro realmente é de uma beleza incrível, assim. Eu amei esse quadro, achei ele lindo. É como se fosse uma oferenda, né, floral, assim, a ela. Eu achei muito bonito, lindo. Sabe uma coisa também que me chamou a atenção nessa leitura? Além dessa questão dela trazer essa ausência, né, que ele comenta sobre essa questão dela ir nos museus e aí ver a representação do negro dentro da história da arte, e tal, que a gente já falou, e o fato, por exemplo, dele citar como muitas obras de arte dessas que ela foi ver e que nós vemos nos museus, que muitas dessas obras foram financiadas por um dinheiro que eram obtidos por meios questionáveis, né? Como, por exemplo, a colonização da América, né? Por exemplo, a Espanha, que pegou muito, muito ouro, né, das suas colônias, e Portugal, enfim, e isso tudo financiava o trabalho de artistas. Então, pensar também que é o que a Françoise Verger faz, né? Nessa conexão com esse sistema, né, de acumulação de dinheiro, né? A Françoise Verger mostra isso hoje, né? Nas fundações que estão pipocando nos estados, na França,
e que, na verdade, são como estão lavando, né, a imagem de marcas que usam trabalho escravo, que acumulam riquezas em países miseráveis, essas coisas assim, né, que produzem em países miseráveis. Sim, e pensar que sempre aconteceu, né, desde que o capitalismo surgiu e esses processos coloniais também, então é muito sangue derramado, então essas obras, o que tem por trás dessas obras, que a gente não se pergunta, né, muito mais do que representação ou ausência, existe o sangue, né, de muita gente, a morte de muitas pessoas, a destruição do habitat, a destruição da natureza. A custo do quê, né? A custo de exaltar o seu poder através da arte. Então são coisas a se pensar aí, e eu acho que é um comentário bem atual. Eu gostei desse capítulo, porque é justamente isso que a Jennifer Parker faz, de certo modo. E tem as formas que ela trabalha a ausência também são de uma inteligência tremenda, porque tem o quadro da no Lado, os que pranteiam. então é isso mesmo, eu pensei que eu tinha Pranto, escrito né? Tem a errado. ver com pranto, com Exato. choro, com alguma coisa assim, com dor. Tá, eu pensei que eu tinha colocado errado aqui, então é isso mesmo, abençoado os que planteiam, e daí entre parênteses, Breona, Breona, porque esse quadro é um dos maiores que ela tinha pintado até 2020, era só o maior formato, é como se fosse um mural, é muito grande, gente, tem 3 metros por 4,38, é isso mesmo, e ela pintou durante o Covid, e vai tratar do assassinato de uma mulher também negra, que ela estava na casa dela, entraram 3 policiais atirando, porque eles tinham uma ordem que chama no knock warrant, tipo assim, que não precisava bater, não precisava avisar, era um mandato de busca que você não precisa avisar a sua execução. Só que eles simplesmente entraram nessa casa, ela estava com o namorado, estava vivendo com ela, eles deram 8 tiros nela, porque estavam buscando droga, tá? Também atiraram no namorado, mas ele sobreviveu. Ela morreu no ato, imagina, gente, 8 tiros. Era uma mulher super jovem, tá? Acho que ela tinha era mais jovem do que a Sandra Bland. Pensa nisso, entraram e depois descobriram que ela tinha namorado um cara que tinha tipo uma boca de fumo, mas ela tinha namorado o cara há séculos e ele vivia a 16 quilômetros de distância dela. Então não tinha justificativa, tanto que um dos policiais por excesso de força, um deles foi condenado, porque parece que alguns tiros que foram os fatais com que ela veio a falecer, mas os outros parece que não. E é legal porque essa questão dessa ausência, ela vai querendo também colocar na técnica, porque a técnica, como também acho que a Isabel tinha comentado, parece que é o óleo, só que lembra uma aquarela, e é uma aquarela super aguada, porque ela vai dissolvendo as formas. As formas vão ficando difuminadas, então não é a forma como uma foto focada, é uma foto desfocada que ela coloca. Então isso também é como se a gente estivesse num âmbito que a gente vai se movendo, esse âmbito é fluido, porque é difícil você encaixar isso, né? Encaixar essa questão desse assassinato brutal. E outra coisa, ela coloca nessa tela, a Breona não aparece, porque a Breona já faleceu. Então, é uma ausência. Só que ela coloca eu acho que é o namorado, porque é um homem que está deitado no sofá, no apartamento da Breona, porque ela viu as fotos do apartamento no jornal, então ela coloca elementos que a gente pode identificar. E aí ele fala que as obras dela são sempre semificcionais, porque sempre tem apoio em algo que está relacionado com a realidade. E aí, cabe menos ainda usar a questão do abstrato, né? Se é semificcional, não combina com essa abstração que ele tenta encaixar na gente. E aí, dentro dessa tela, participou de uma exposição super famosa dela na Whitney, e a curadora diz que aqui ela também está tratando do luto desse namorado, desse companheiro dela, que eles viviam juntos e tal. Então, nesse sofá, ele quase se funde com esse sofá, tem esse silêncio, a gente parece que escuta que tem um ventilador, esse ventilador tá assim, né? Parece que a gente está escutando e que a única coisa que povoa esse silêncio absurdo do luto é esse ventilador ligado. Porque ele sobreviveu, né? Ele ainda existe de algum modo. E ela é uma ausência, né? Que ela tenta trazer através dessa coisa meio dublado, né? Do quadro, meio
fantasmagórico, ele até usa esse termo, né, da obra. E eu lembro que eu vi uma vez um vídeo da Rosana Paulino, falando que ela usa as imagens do arquivo colonial, né, e ela, quando imprime essas imagens, ela quer que essas imagens elas tenham realmente uma resolução baixa, que fique meio borrado, meio ruim, porque é essa coisa meio da incerteza, né, das coisas, que eu acho que tem também na obra da Jennifer Parker. Gostei muito, achei que o Gompertz finalmente, depois da Anatsui, ele deu uma caidinha, mas voltou, e eu acho que ele fez uma coisa muito parecida com o que ele fez com a Anatsui. Não, cara, você pode ver que os contemporâneos estão melhores. Os artistas vivos, os ensaios estão assim, são mais robustos. Gente, vocês olhem os quadros da Jennifer Parker, sinceramente, estou realmente apaixonada, porque na figuração, você criar algo novo, e por isso eu acho que a gente tem que usar essa coisa do figurativo, porque no figurativo criar algo novo é muito mais complicado, né? Porque a gente tem séculos de figuração, e ela consegue criar algo que é muito diferente. Porque que a Isabel está falando, mas a Paulino, a obra é totalmente diferente. Mesmo o Dalton de Paula, que também pega e vai... Só que ele usa um outro procedimento, ele vai buscar preencher, né, certas lacunas que ele não tem nessas imagens, porque faltam nos retratos que ele faz, as pessoas que foram importantes, as pessoas negras que foram importantes na história brasileira, faltam imagens, ou tem imagens que a gente não sabe realmente se era daquela pessoa ou não. Então, ele tenta preencher algumas lacunas. Aqui, a Jennifer Parker, ela não preenche essas lacunas, ela deixa clara essas lacunas, como parece que também o que está colocando a Paulino, né? Então, como são estratégias diferentes, que vão tratar narrativas que são, de certa forma, parecidas, mas com estratégias muito diferentes e que criam uma identidade plástica diferente, né? Então, isso que é bonito, e isso como aí que a gente vê que um artista realmente conseguiu criar algo próprio, porque você olha e fala, nossa, ele está falando de uma coisa que tem outros artistas falando, só que eu reconheço que ele cria uma linguagem própria, uma identidade própria, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pensa, assim, os artistas, os mais fodas, são aqueles que conseguem criar uma coisa completamente diferente, né, mesmo com uma temática que tantos falam. Eu acho que é isso. Boa, Patrícia. Então, a gente fecha, né, finalizamos aí mais um episódio do Papo de Arte. Deixem seus comentários, digam o que vocês acham, se vocês concordam, quem está lendo, acompanhando aí com a gente. E aí a gente segue, né, a leitura no mês que vem. Quem são os artistas que eu não estou lembrando? Vai ser, vamos ver aqui, Alice James Neal. Turrell, Alice Alice Neal. Neal. Quem quiser se preparando, eu tenho um vídeo inteiro dedicado a ela, numa exposição que foi sobre toda a sua carreira, que eu vi no Guggenheim Bilbao, está à disposição no meu canal do YouTube. E também outro amado, Paul Cézanne. Ai, gente, eu adoro Cézanne. Também. Vamos ver, que o critério é alto. Promete. Bastante, eu gosto muito do Cézanne também. Vamos ver o que ele vai falar. Tem algum recado, Isabel? Acho que, a princípio, ficarem atentos aí às páginas, né, as nossas páginas no Instagram. Também pretendo lançar um curso, ainda não tem previsão do curso novo sobre as artistas botânicas, sem previsão ainda. Mas, a princípio, também me seguir lá no Substack, que é a plataforma de newsletter, de texto, que eu estou pretendendo fazer um conteúdo mais por lá. Eu estou achando bem legal o movimento do Substack. E é isso, gente. Me sigam por lá, porque parece que vai ter coisa nova. Eu fiz um Substack do Arte 365, eu estou também afim de usar, mas ainda não sei, não sei. Estou pensando, porque eu curto essa coisa de não estar tão aberto na internet para que a inteligência artificial não roube meu conteúdo, entendeu? Que o sem vergonha das Big Techs não me roubem. Então, é nesse sentido que eu estou pensando, inclusive, em migrar alguns posts que eu tenho prontos, que eu não publiquei
no Arte 365, porque, sinceramente, não estou afim de, sabe, que roubem meu cérebro, minha propriedade aí. É foda. Então, é uma forma, né, no Substack, porque eu acho que isso que eu estou ainda pesquisando, se ele está aberto para esses robôs sem vergonhas. Mas, se tiver alguma forma de ser fechado, realmente, eu imagino que seja, porque você chega no teu e-mail e tal, não sei. Mas eu estou pesquisando isso porque é uma das alternativas que eu também estou buscando para não acho que estar também tem uma conivente. questão, é complicado, né? Porque entra numa questão de direitos autorais também, que eu acho que tem que regulamentar isso, urgente. Tem. Então é isso, gente. Fechando então mais um episódio do Papo de Arte. E sigam a gente nos nossos canais, nos outros, no YouTube, no Instagram, etc. Substack, enfim. Até o próximo, gente. Um beijo. Beijo no coração, até o próximo episódio do Papo de Arte. Tchau!